Boa noite. Este grupo aborda o tema sobre ressonância magnética de carbono. Este trabalho é do curso de farmácia da Unidade de Ensino Superior UNEF de Feira de Santana, Bahia, da disciplina de Química Orgânica, quarto semestre, ministrada pela professora doutora Isabela Mari Alves Reis, com os seguintes componentes: Alana do Nascimento Silva, Alane Julião, Ana Carolina de Oliveira, André Aragão, Cristiane da Silva e Silva, Daniela Pinheiro, Caroline da Silva Ferreira e Jones Freitas da Silva. As pesquisas sobre ressonância magnética nuclear tiveram início na década de 20 e percorreram pelas demais décadas, aperfeiçoando as suas propriedades. Elas fundamentam-se na absorção seletiva de ondas de rádio por amostras colocadas num campo magnético. A amostra assim excitada regressa ao estado inicial emitindo energia radiante no domínio das radiofrequências. A determinação precisa dos valores dessas radiofrequências específicas emitidas e da velocidade com que a amostra regressa ao estado de partida constitui a essência da informação pormenorizada que é possível obter tanto sobre a estrutura molecular da amostra como sobre a dinâmica interna e global das respectivas moléculas. Só são moléculas ativas para a ressonância magnética nuclear as que possuem núcleos magnéticos, e é raro uma amostra que não tenha, em particular o núcleo de hidrogênio. Ele é altamente magnético, assim como outros núcleos abundantes como o flúor 19 e o fósforo 31. Mas núcleos magnéticos de menor abundância natural, em especial para o carbono 13, tem constituído nos últimos anos uma sonda magnética extremamente poderosa para os estudos em ressonância magnética nuclear. Núcleos como hidrogênio, carbono, flúor e fósforo podem ser considerados como pequeníssimos ímãs sem orientação preferida na ausência de um campo magnético. Assim, o que tornou o fenômeno da ressonância magnética nuclear relevante em química foi o fato de núcleos da mesma espécie, mas em situação diferente na molécula, absorverem e reemitirem energias diferentes. Isso deve-se à contribuição dos elétrons da molécula para o campo magnético total sentido pelo núcleo magnético. Esta simples relação entre o número de grupos diferentes de átomos de hidrogênio numa molécula e o número de sinais no espectro, e simultaneamente a possibilidade de estabelecer diretamente o número de átomos de hidrogênio em cada grupo pela intensidade relativa dos sinais, rapidamente tornaria a espectroscopia de ressonância magnética nuclear uma técnica extremamente poderosa na identificação de substâncias. Boa noite a todos. Irei falar sobre a espectroscopia. A espectroscopia se trata de uma ferramenta científica com o intuito de aferir dados físico-químicos, através da transmissão, absorção ou reflexão da radiação, decorrente de uma matéria ou amostra. A espectroscopia tem sua origem no estudo da luz visível, que se dispersa devido ao seu comprimento de onda, como por exemplo, por um prisma, como está representado na imagem à esquerda. Quando a luz que tem uma certa velocidade chega na matéria e passa por essa matéria, a velocidade muda, onde as menores ondas passam com velocidade mais rápida e as maiores ondas passam com velocidade devagar. A espectroscopia passou a ser usada como meio científico de sondar estrutura atômica e molecular, uma forma de análise da composição dos materiais, como objetos tanto terrestre como estelar, sendo bastante utilizada na astronomia, onde é possível estudar a composição das estrelas, como está representado na imagem à direita. Um conjunto de átomos de hidrogênio apresenta spins que interagem com campos magnéticos externos. Com pulso de radiofrequência, o núcleo passa da menor energia para a maior. Essa mudança de energia gera um pico. Esse pico é observado na espectroscopia. Quando há vários átomos de hidrogênio unidos em uma molécula, ocorre um campo magnético externo, gerando uma blindagem. Quanto mais eletronegativo o átomo,
de hidrogênio está ligado, maior densidade eletrônica ao redor. Isso influencia na energia necessária para promover a ressonância. Sobre a interpretação da espectroscopia de hidrogênio, temos os seguintes exemplos. Dentro desta molécula, os dois hidrogênios mais perto do bromo, em vermelho, ficarão mais afastados do TMS, pois ele é mais eletronegativo e puxa os elétrons para perto de si. Estes hidrogênios interagem com outros 3 hidrogênios, e existe uma regra denominada N+1, onde N é a quantidade de hidrogênios vizinhos. E, neste caso, temos 4 picos relativos a esses hidrogênios, formando um quadripleto, pois 3 mais 1 é igual a 4. Com relação ao hidrogênio em azul, eles interagem com mais 2 hidrogênios, logo haverão 3 picos, formando um tripleto. Com relação à linha de referência, o TMS, ela é utilizada como referencial, pois o trimetilcilano ele apresenta um deslocamento químico muito baixo, próximo a zero, podendo ser utilizado então como referencial. O tamanho dos picos variam de acordo com a interação digital, dada por um computador, e é através dela que podemos identificar quantos hidrogênios aquele pico apresenta. Por exemplo, a interação digital do hidrogênio em vermelho seria aproximadamente 2, significando que 2 hidrogênios interagem com 3 hidrogênios, formando um quadripleto. A do hidrogênio em azul ficaria em aproximadamente 3, indicando que 3 hidrogênios interagem com 2 hidrogênios, formando um tripleto. Com relação a este outro exemplo, temos que os hidrogênios em vermelhos ficarão mais distantes do TMS, pela proximidade do átomo de cloro. Estes 2 hidrogênios acoplam com mais 2 de verde, certo? Logo, seguindo a regra novamente do N+1, formará um tripleto. Eles não acoplam com os de azul, pois há uma distância maior que 3 ligações. Os hidrogênios em verde acoplam com os de vermelho e também com os de azul. Logo, haverá a formação de um sexteto, pois 5 hidrogênios mais 1 é igual a 6. Os hidrogênios em azul interagem com os hidrogênios de verde. Logo, haverá a formação de um tripleto. Com relação à interação digital, os de vermelho apresentariam próximos de 2, assim como os de verde, e os de azul apresentariam aproximadamente 3. Eu vou falar um pouco sobre o carbono 13. O elemento mais importante na química orgânica é o carbono. Dentre os isótopos de carbono, existe o carbono 13, sendo estável, natural e um dos isótopos ambientais, já que faz parte de 1% de todo o carbono natural da Terra. Basicamente, o carbono tem 15 isótopos, desde o carbono 8 ao carbono 22, sendo 2 deles estáveis, que são o carbono 12 e 13. Os isótopos de carbono são átomos de carbono com o mesmo número atômico, mas com números de massas diferentes, ou seja, têm o mesmo número de prótons e elétrons, mas diferem no número de nêutrons, como demonstrado no exemplo 1. Esses isótopos são de grande importância para vários estudos científicos, principalmente no caso de seus 3 isótopos naturais, que são o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Aproximadamente 99% de todo o carbono na natureza está na forma do isótopo carbono 12 e apenas 1% estaria na forma do isótopo carbono 13. Estes 2 isótopos estáveis do carbono se comportam de forma diferente nas reações físicas e químicas, resultando em proporções variáveis destes isótopos nos diferentes materiais. Os isótopos estáveis são usados para seguir movimentos e transformações químicas em sistemas biológicos e ambientais, podendo ser introduzido na planta, solo ou sistema aquático, e monitorados com grande sensibilidade e precisão por espectrômetro de massa. Tornaram-se uma ferramenta muito útil nas pesquisas sobre aspectos relacionados à fisiologia de plantas, uma vez que as razões entre esses 2 isótopos podem auxiliar diretamente no estudo da fotossíntese, determinação dos ciclos fotocinéticos, translocação e alocação de carbono e estresse hídrico. Além disso, compostos enriquecidos com carbono 13 são utilizados em estudos de processos metabólicos por espectrometria de massa,
Tais compostos são seguros porque não são radioativos. Além disso, carbono 13 é usado para quantificar proteínas e como marcador de isótopos estáveis com aminoácidos em cultura de células. Boa noite, pessoal. Aqui é Jones Freitas. Junto com Carol, iremos falar sobre a interpretação da espectroscopia do carbono 13 e vamos falar, sobre a importância de como fazer a leitura do espectro. E sendo assim, para fazer a leitura do espectro de carbono 13 é justamente necessário verificar o gráfico de correlação, justamente porque cada tipo de carbono ele tem um valor característico de deslocamento químico. E como mostra, eles têm a divisão entre 4 seções, sendo que na primeira seção ficam os átomos de carbono saturados, que aparecem mais próximo do TMS. Na segunda seção são os átomos de carbono saturados, ligados a elementos mais eletronegativos. Na terceira seção já são os átomos de carbono em anel aromático e alcenos, entre aí 65 e 175 na faixa de ppm, que justamente determina qual tipo de cadeia ele vai pertencer. E na seção 4 temos os carbonos da carbonila, que aparecem na faixa de 155 a 220 ppm, que também vai determinar o tipo de cadeia que ele irá pertencer. Boa noite. Aqui nós temos um exemplo do espectro de RMN do carbono 13, onde podemos ver alguns picos. O primeiro pico com deslocamento em aproximadamente 10 ppm, que corresponde ao CH3. O segundo pico com deslocamento em aproximadamente 30 ppm, que corresponde ao CH3 ligado ao carbonila. E o terceiro pico referente ao CH2. Temos também esse último pico que refere-se à carbonila. Esse entendimento fica mais fácil através do gráfico de correlação que foi explicado anteriormente pelo colega. Nesse slide aqui nós temos um exemplo de um artigo, só para efeito realmente de curiosidade, onde foi usada a técnica de RMN do carbono 13 para verificar se o composto foi realmente purificado. A dinâmica molecular apresenta importantes efeitos nas propriedades mecânicas e físico-químicas das moléculas, tais como no comportamento de materiais amorfos, condução em polímeros, na contribuição da classificação de elementos naturais, na classificação de resinas, na caracterização de amidos, entre outros. Os processos de relaxamento da magnetização são causados devido ao movimento molecular e as taxas de relaxação medidas podem ser relacionadas com o tempo de TC. Concluindo, a ressonância magnética era de suma importância para a ciência e a química, pois ela permite identificar os compostos químicos através de ondas de radiofrequências emitidas principalmente da espectroscopia, levando assim ao avanço científico, determinando um desenvolvimento para os profissionais da área. Além disso, nos permite diferenciar compostos e fórmulas. Para finalizar, essas são as referências e fontes de pesquisa que utilizamos. Foi o livro Introdução à Espectroscopia, 4ª edição norte-americana, Ressonância Magnética Nuclear, Fundamentos, Métodos e Aplicações, e os artigos da Revista Brasileira Física Médica, de Alessandro Mazzola, e o da Química Nova, de Fernando César Macedo Júnior.